O Direito e Literatura está de volta ao Conceito de Nomos. Este é o tema do programa de hoje. Aqui no estúdio, os nossos convidados nos ajudam a entender mais sobre o assunto por meio de referências literárias. Conforme já dissemos, o termo nomos surge na Grécia Antiga e encontra tradução nas palavras lei, convenção ou instituição. François Ost explica que antes do século V a.C., o campo semântico de nomos não tinha um limite preciso, o que surge a partir da democracia ateniense. E o que quer dizer? Na compreensão do conceito de nomos, passa também pelo significado que a própria lei desempenhava na Grécia, né? As regras jurídicas, então, eram dissociadas das regras morais? Como é que era esse conceito de nomos? O fundamento é ético, é comportamental. Visa, claro, assegurar a parcela que compete a cada um e como é feito o equilíbrio entre essas parcelas. Então, há uma disputa do bem social e um difícil jogo de partilha. Nisso, claro, a terapia social foi bastante nutrida no pensamento geométrico, no pensamento milésimo, uma noção racional, geométrica, matemática da ordem do mundo, que está em Tales, que está em Pitágoras, e que ajudou a pensar em consonância cosmos e cidade e nomos. E com essa referência, partir por uma forma arrojada de partilha do bem social, que é a isonomia. A isonomia é um produto tardio, essa palavra aparece a partir da obra de Clístenes, um outro reformador, um nomoteta ateniense, que legisla entre 510 e 508 a.C. em Atenas. Instaura o que veio a ser o regime da isonomia. Convém lembrar que a palavra democracia é de uso muito tardio. O uso mais antigo conhecido dela é de 424 a.C., ou seja, 84 anos após a instauração do regime, que era conhecido com o nome de isonomia. E o que diz essa palavra? Diz a busca de um padrão simétrico, de uma referência, sim. Que é ao mesmo tempo espacial, urbanística, ou seja, como mitigar as forças do clientelismo, dos desequilíbrios da geopolítica da Ática, que eram muito fortes, nas zonas ricas, pobres, dinâmicas, urbanas, costeiras. Clístenes embaralha isso tudo, cria uma nova cidade geometricamente, mas também essa percepção que não é exatamente igualdade, é simetria. Isso já é, Helene, um manuseio muito arrojado do que foi uma experiência ética e moral na idade precedente, também de natureza jurídica, leis proferidas, né? E legisladora, códigos, constituições, como as que fizeram Licurgo e Solon. Mas aí eu vou perguntar para vocês, na democracia contemporânea, quando, por exemplo, se resolve resgatar, digamos, uma certa ideal de vida boa, trazer isso para dentro das leis, não tem essa ideia de colocar dentro já antes, fazer uma lei ou a Constituição que já traga os seus pressupostos com valoração éticos, morais dentro? Eu creio que sim. Já há uma posição valorativa nesse passo aí, vamos dizer assim. Mas se tu me permites voltar ao gancho aqui do Marshall, a democracia realmente é um termo tardio, vamos dizer assim, não está nos primórdios da Grécia Antiga e não era literalmente um governo de todos, era um grupo diminuto que era atingido pela democracia. E em Platão, especialmente, há um grande ceticismo em relação à democracia. Ele defende a aristocracia, que é o governo dos melhores. Agathos, em grego, é bom, Aristos é um grau comparativo, melhor, e ele tinha uma aversão ao governo da maioria, porque a maioria teria condenado injustamente o seu modelo, o seu grande mestre, que foi Sócrates. Então, nesse livro aqui, As Leis, ele fala depreciativamente da maioria. Ele usa um termo orlos em grego, que é bastante depreciativo, em vez de demos, que é povo. E Heráclito aparece também um texto que nós já tratamos em outra oportunidade aqui, que
a maioria é má e os poucos são bons, né? Daí o próprio Mas, Platão fala do negócio do barco, né? Da alegoria do barco. Né? Quem dirige o barco é o que sabe. Sim, é o que sabe. É o que sabe. Ele não se Mas- faz eleição, usando metáfora contemporânea, trazendo para Platão hoje, se eu pego um voo de Porto Alegre para Florianópolis e há uma turbulência, e nessa turbulência morrem os dois, o piloto e o copiloto, não se vai fazer eleição de quem vai pilotar a nave para descer em Florianópolis. Vai se perguntar quem é que sabe pilotar. No que o Platão estava É. certo nesse aspecto, pelo menos. Mas eu acho que há uma questão aí. Primeiro, quem é o nomoteta, né? Quem é o legislador? Essa era uma pergunta que eu ia fazer também. né? Isto. Em segundo lugar, como se liga a questão da lei na incidência na moral, né? Ou seja, no âmbito do indivíduo, de cada sujeito, no âmbito da família, e a lei na polis, né? O que liga isso, né? Que é a mesma questão, o que liga o direito e a moral, né? Essa questão hoje nós sempre temos que enfrentar. E me parece que já em Heráclito, Heráclito coloca como que funda esse organizador, ele chama o Logos, né? E ele vai distinguir dois níveis do Logos, aparentemente, né? Daria para fazer. O Logos, que, vamos dizer, está no campo da fala, e um Logos, vamos dizer assim, primordial, né? Quer dizer, o Logos é o organizador, ele chamaria assim, né? Se nós vamos para o campo da tragédia, que é o que está acontecendo, vamos dizer assim, na polis, com uma invenção, né? Nesse período de crise, né? Exatamente, essas questões surgem nesse período de crise no mundo ateniense e grego, né? O Marshall pode falar muito melhor sobre isso, né? Mas assim, o século de Péricles... É o século da tragédia, né? A trágica isso aí, dos gregos. Né? isso aí. Nós vamos ver surgir, tanto em Ésquilo, a figura do tribunal, nós já discutimos isso outra vez, né? Na questão do crime de Orestes, né? Se instaura um tribunal, ou seja, com argumento e contra-argumento, e um juiz, Atena, Deus Atena. O Marshall trouxe a irmã, Isso. texto da Sim. Sim. Bom, a irmã do Orestes. Do Orestes. Estou dizendo a irmã que eu não estou lembrando o nome agora. Foram as Eumênides e Isso. as Coéforas e as Eumênides, E as que são a Eumênides. sequência do Agamenon. Né? isto. E, Electra, né? e Electra. também, Electra. E também em Sófocles. E Sófocles vai nos trazer essa proibição, e a infração dessa proibição é da mãe reintegrar o produto do seu ventre, né? Isso que seria a interdição fundamental, chamada tabu de incesto, ou o interdito do incesto. Que foi violado aí no caso do seu Morris West, do seu conto. Exatamente. Então, que Jocasta, que toma o filho por marido, né? E no caso de Morris West, o pai que toma a filha por mulher. Assim, Aí por tem uma amante. questão... Édipo, só- a transgressão é o desdém que Jocasta manifesta pelo oráculo. Ela procura, de todas as maneiras, enfim, descartar o oráculo ao ponto de aceitar a permanência do incesto e tentar, enfim, acalmar aquela investigação, acomodar a investigação do Édipo, né? Até o sonho que é a passagem central do Édipo, né? Em que ela diz que muitos mortais já sonharam subir ao leito da mãe, então não te preocupa, isso é normal. E do Édipo também é igual a arrogância de tentar contornar um ditame do destino. Que foi E proferido antigo, isso né? é híbris, né? A categoria, a transgressão ética e moral central da cultura grega tem essas letras, né? A híbris. Mas aí eu pergunto para vocês, e Antígona? Quando Antígona, que tem duas versões assim que dá para discutir. Antígona, ao querer transgredir, ao se colocar contra a lei, ela se coloca num patamar individualista, entre aspas, no sentido de contra a polis, contra a lei geral,
ou, de fato, ela é uma Bom, vítima? aqui é o seguinte, o Coro comenta e diz assim, ele pergunta pelas agrafoi nomoi ripsipodes, as leis não escritas que marcham por cima. Então, a agrafoi nomoi. Então, a Antígona evoca um direito consuetudinário, familiar, aristocrático, próprio para a ordem familiar, que ela visa zelar, e que se escora num código não escrito, não pactuado, tradicional, contra o qual a polis se opunha. Portanto, o Creonte é legítimo em afrontá-la, porque ele profere um edito em praça pública, vigente para todos os cidadãos. Há um debate que é transversal, porque, embora o Creonte seja o principal transgressor... Sempre se vê ele como vilão. É o vilão, mas ele tem a sua legitimidade diante de uma índole aristocrática que era crítica na polis ateniense. Mas aí, no enganchamento disso que falávamos no bloco anterior, sobre o Críton, sobre Platão, sobre Sócrates, sobre a questão da lei, o Sérgio Borges de Holanda escreve, por exemplo, mostrando o outro lado, mostrando a questão de como a visão, isso que você está dizendo, que a visão de Antígona vem de uma visão aristocrática, quer dizer, de outra questão, e que a lei da polis, nesse caso, está do lado daquele que é sempre visto como vilão, que no caso do Creonte, né? Mas e aí como é que fica o nomos? O que temos, acho que em Antígona, de mais surpreendente, é que ela não vacila em enfrentar Creonte, em função dessas agrafoi nomoi, né? Dessas leis não escritas. Ou seja, ela não abre mão, que seria o seu direito de sepultura ao irmão, né? Ou seja, porque a maior desonra para alguém é permanecer insepulto nessa tradição, né? Então ela não compactua com isso, ela não abre mão disso. E isso me parece que é uma coisa extraordinária. E aí teríamos que ver que há uma distinção entre o que seria a lei fundamental para cada indivíduo, é que haveria algo que ele não tem acesso, que estaria interditado, né? Representado no modelo de Édipo, da interdição da mãe, né? Como isso vai operar em cada cultura, isso tem variantes, como mostra Lévi-Strauss. Então, entre essa lei fundamental, que, aliás, também é uma lei não escrita, tá? Não está escrito em lugar nenhum que é proibido possuir a mãe, tá? Entre essa lei e o que seria o desdobramento, no caso, por exemplo, dos 10 mandamentos, os 10 mandamentos existem para serem passíveis de serem transgredidos, né? No próximo bloco eu quero perguntar para o Drayton sobre, falando tanto em fundamental, lei fundamental, mas pressupõe-se como bom cidadão você não faça isso, que isso é também uma espécie de pressuposição. Nós lembramos bem do direito na questão de Kelsen, no direito e literatura faz agora um rápido intervalo, na volta a discussão sobre o conceito de nomos. Eu quero discutir nomos e physis, nós já voltamos.